Agora, a 1xBet também é parceira do canal AV+. No primeiro comentário fixado, você vai ter a oportunidade de fazer o seu cadastro. Faça um pequeno depósito e coloque a palavra promocional AV. Isso, AV. E você vai ter a aposta dobrada. Manda ver para você ganhar dinheiro agora também aqui no canal AV+. Tanto no Mais Comentários como no Faísca Tá On. Eu conto com você. A 1xBet é nossa parceira também aqui. Faça seu cadastro, dobre a sua aposta e ganhe dinheiro. Fala, torcedor vascaíno, mais um Faísca Tá On na área. Aleluia! Obrigado, Senhor! Até que enfim, um Faísca Tá On alegre, um Faísca Tá On descontraído. Vencemos! E claro, com a minha presença na última sexta-feira lá em Brusque. Vamos resenhar muito sobre essa partida e como o vascaíno não tem paz nem um minuto, já projetar a partida de amanhã contra o Goiás. No quadro, a camisa do Faísca, muitos podem imaginar que é essa que eu estou vestindo, esse lindo modelo da capa de 99. Não, a camisa hoje é esse modelo aqui, homenagem ao jogador com mais títulos na história do Vasco, Felipe, o maestro. Na última semana tive a oportunidade de encontrar esse ídolo e vou resenhar um pouquinho aqui com vocês. Se liga aí. Como é bom você poder abrir uma resenha aqui depois de uma vitória do Vasco. A maneira, a circunstância, como ocorreu, a gente vai debater aqui. Agora, o principal foi colocar esses 3 pontos na tabela. Eu tive a oportunidade, na última sexta-feira, de estar no estádio, no Augusto Bauer, um estádio raiz, um estádio dentro daquilo que eu imagino do que é o futebol. A gente sabe que eram acomodações acanhadas para a imprensa, para a torcida, mas enfim, eu gosto do futebol assim. Tem gente que gosta dessas novas arenas, que parecem muito mais teatros, que as pessoas vão para fazer selfie para ficar no conforto. Eu tenho comigo que se eu quero conforto, eu fico no sofá da minha casa. Eu não preciso ir até um estádio de futebol. Então, só para deixar claro aí, como é bom, como é gostoso você assistir uma partida de futebol num estádio raiz como é o Augusto Bauer. Falando um pouco de bola rolando, que é o que realmente interessa, o Vasco teve uma proposta, como sempre, do Diniz, de tentar ficar com a bola. Até os primeiros 10 minutos as coisas estavam acontecendo. Depois, o Vasco se perdeu na partida, não conseguiu ter as ações do jogo. O Brusque, mais acostumado com o gramado, e confesso a vocês que quem assistiu pela televisão viu um gramado muito ruim, mas lá presencialmente não estava em péssimas condições não. O Vasco já jogou esse ano mesmo em gramados em condições muito piores do que aquela que ele encontrou em Brusque. Mas o Vasco não conseguiu ter o controle do jogo. E principalmente após a expulsão do Léo Matos, a equipe não conseguiu mais ter aquilo que o Fernando Diniz tanto prega, que é ter o controle do jogo. E é normal, 11 contra 10, para você ter o controle do jogo, precisa treinar muito, precisa ser uma equipe que está muito ajustada. Isso não quer dizer que, por exemplo, eu assisti um jogo do Fernando Diniz em São Januário, e já compartilhei aí com vocês, quando ele era técnico do Fluminense, 11 contra 9, e mesmo assim ele acabou o jogo em cima da equipe do Vasco. Por quê? Porque era um trabalho de mais tempo. E esse no Vasco, o Diniz está há quanto tempo no Vasco? 2 semanas, 20 dias? É pouco para você poder implementar esse tipo de jogo. Então o Vasco optou por segurar um pouco mais, deixou o Cano só lá na frente, uma entrega muito grande, ele e o Nenê, e mesmo assim o Nenê vinha recompor, fazia até em alguns momentos uma linha de 5 lá atrás. O Peck fechava lá na lateral direita, depois vinha Zeca, depois vinha Castan, depois vinha Graça, e o Nenê fazia aqui quase como um ala pelo lado esquerdo. Depois teve uma alteração do Fernando Diniz, coloca o Nenê lá para a ponta direita, traz o Valber, traz o Ricardo Graça para a zaga, deixa o Bruno Gomes na cabeça de área e fica defendendo e lutando o jogo todo e tentando essa tão famosa, que eu não gosto dessa expressão, da equipe que joga por uma bola. E foi isso que aconteceu. O Vasco no segundo tempo deu 2 chutes a gol e 1 do Nenê. O Nenê é um capítulo à parte. O Nenê é um jogador e eu tenho a consciência muito tranquila porque eu fui um dos que apoiei a chegada do Nenê. Quem foi contra é normal, todo mundo tem o direito de ter dúvidas sobre um jogador de 40 anos. Agora, eu sempre tenho comigo que a qualidade supera tudo. E a qualidade que o Nenê entrega a essa equipe do Vasco é absurda. É um maestro, parece um adulto jogando no meio de crianças. Então ele é o jogador que é o responsável por articular essa equipe do Vasco, por fazer rodar, e ele acaba ofuscando até alguns outros jogadores. Por exemplo, um deles é o Marquinhos Gabriel. E eu vejo muita gente reclamando do Marquinhos Gabriel e eu acho normal.
Agora, nessa engrenagem do Fernando Diniz, o Marquinhos Gabriel é uma peça fundamental. Ele é o jogador que dá o apoio sempre ao portador da bola. No jogo apoiado, no jogo de posse de bola, nada mais é do que o portador da bola ter 3, 4 opções de passe. E de uma intermediária à outra, o Marquinhos Gabriel dá esse suporte. Toda hora ele tá pedindo a bola, tá carimbando a bola. Inclusive, em alguns momentos, ele entra no meio dos zagueiros do Vasco, entre o Castanha e o Graça, recebe a bola e dá continuidade. E quando ele recebe no meio essa bola, que às vezes aparenta que ele atrasa um pouco, não é que ele tá atrasando. Ele tá dando o tempo necessário para quê? Para que no centro do jogo cheguem mais jogadores para poder desenvolver o jogo apoiado. Então não vejo como o Marquinhos Gabriel uma peça que precisa sair da equipe. Acho que ele é importante, é fundamental. E no modelo do Fernando Diniz, esses jogadores técnicos tem sim que jogar para poder funcionar. Você não vai poder colocar no esquema do Diniz, por exemplo, John Sanches. Dificilmente vai ser utilizado em pouco tempo. Jogadores de arranque, de velocidade, não é aquilo que o Diniz imagina de futebol. Então, quanto mais jogadores técnicos tiver dentro de campo, melhor. Outro que fez uma boa atuação, Bruno Gomes. Seguro, soube se posicionar, marca muito bem, tem noção de tempo e espaço, iniciou a jogada, cadenciou. Confesso a vocês aí que o Andrei também fez 2 boas partidas anteriores do Vasco e agora o Bruno Gomes. Agora muito potencializado por esse modelo. Por quê? Como primeiro volante, toda hora o Andrei tem 2, 3 opções de passe, toda hora o Bruno Gomes tem 2, 3 opções de passe. Então fica mais fácil pro volante jogar também. Todo mundo que joga no meio de campo é um jogo mais compactado e tem mais possibilidades. Ainda continuamos com um problema na lateral esquerda. O Zeca no primeiro tempo não foi bem. Depois que ele passa para a lateral direita até melhora um pouco, foi no apoio, acabou fazendo o cruzamento para o golaço do Nenê. Já na lateral esquerda depois jogou o Graça. Confesso a vocês que melhorou, quando estava de zagueiro não estava tão legal. Mas o Vasco, essa semana, está encerrando a inscrição, busca um lateral esquerdo. Deixa o Zeca brigando aí com a posição, junto com o Léo Matos. Mas o Vasco precisa, nessa arrancada aí vai ser de fundamental importância que a gente tenha de alguém da posição ali. Porque acaba ficando uma equipe muito, mas muito engessada mesmo, por não ter essas jogadas pelas laterais. Até que na última sexta-feira, em alguns momentos, o Nenê chegou a cair por ali. O Morato, enquanto estava jogando pela ponta, depois acabou virando lateral esquerdo, sacrificado pela expulsão do Léo Matos. Então eu vejo que o Vasco tem essa necessidade grande sim de ir no mercado e buscar pelo menos um lateral esquerdo, para dar essa possibilidade aí do Fernando Diniz de deixar a equipe do Vasco um pouco mais ajeitada dentro de campo, para que essa posse de bola possa ter um leque maior e não ficar tão compactada por ter um lateral que não busca aí para dar essa amplitude que a equipe merece. Eu confesso a vocês que eu estou confiante. São 3 partidas, 2 o Vasco deixou empatar depois dos 45 minutos do segundo tempo. O Diniz já poderia até ter começado com uma arrancada, ainda está invicto. Agora, com trabalho, com tempo e com as peças corretas e da maneira que o Vasco está jogando, principalmente com a entrega que hoje a gente vê todo mundo correndo por todo mundo, fazer um parênteses aqui para o Castan. Meu Deus, que jogador é o Castan! Realmente é o pilar de sustentação de toda essa defesa do Vasco. Um líder nato, um líder técnico e um líder que dentro de campo também não deixa ninguém na zona de conforto. É bacana você ter um jogador que já jogou em grandes equipes, seleção brasileira, futebol europeu, e hoje, já no final da carreira, entregando tanto ainda para um clube como é o Vasco. Galera, muito confiante mesmo, e eu acho que essa arrancada aí pode vir, e o jogo de amanhã contra o Goiás é de fundamental importância. Vencendo amanhã, reduz para o Goiás, que é o 5º colocado, para 5 pontos. Tem muita coisa para disputar ainda. Depois do jogo de domingo, serão mais 33 pontos. Para uma diferença de 5, dá e eu acredito. E no quadro, a camisa do Faísca, essa lindeza aqui, licenciada pelo Vasco da Gama, uma camisa que era uma réplica daquilo que o Vasco jogou a Libertadores de 1998, com o Felipe bordado aqui, número 6, eternizado, com o Felipe às costas, o mapa da América do Sul, campeão da Libertadores de 98. Realmente uma camisa que eu esperei alguns anos para conseguir o meu objetivo, que era um autógrafo do Felipe nessa camisa. E no último final de semana eu pude realizar esse sonho. Como a maioria aqui sabe, já que me acompanha, eu tenho um filho chamado Felipe, em homenagem ao nosso maestro. E no último final de semana o Felipe esteve aqui na minha cidade, em Joinville,
com o Bangu, equipe que ele é técnico, veio disputar aí uma vaga na Série D, no mata-mata. Fiz o contato com a assessoria do Bangu, tentando marcar esse encontro, as coisas não andaram. E no sábado pela manhã, chamei o Felipe no dia do jogo e disse: Felipe, será que a gente pode se encontrar para fazer uma foto aí, já que eu sou vascaíno e tenho um filho com o seu nome em homenagem? Ele disse: vem aqui no hotel agora. Eu agradeci porque eu estava saindo para ir para a rádio, para trabalhar, e deixei claro para ele que ficaria para uma próxima oportunidade. Quando, para minha surpresa, ele respondeu prontamente e disse: se você não pode vir agora, vem depois do jogo aqui que eu atendo vocês. Meus amigos, existe um ditado que diz que lidar com as estrelas é fácil. O problema é lidar com quem acha que é estrela. E o tamanho que tem o Felipe, talvez ele não tenha essa noção. O jogador com mais títulos na história do Vasco, um jogador completo. Jogou de lateral esquerdo, foi craque. Jogou de volante, foi craque. Jogou de meia, foi craque. Jogou de ponta direita em alguns momentos, foi craque. Um jogador mesmo que não tem como você fazer aí o melhor Vasco de todos os tempos e deixar o Felipe fora. O encontro foi muito bacana mesmo. Confesso a vocês que eu já tive a oportunidade de ficar frente a frente e tirar foto e pegar autógrafo de Roberto Dinamite, Juninho Pernambucano, Romário, Dedé no auge. Agora, a emoção que eu senti estando ao lado do Felipe, um jogador que eu até fiz um texto aí no meu Instagram, no @JeanFaísca, quando ele levantava a canhota, era a cobra avisando que ia dar o bote, não tinha jeito, levava sempre para a esquerda. Lembro de uma narração do Luiz Carlos Júnior, do Grupo Globo, da Sport TV, falando que há 15 anos ele narrava jogo do Felipe e há 15 anos o Felipe dava o mesmo drible e ninguém conseguia parar. Maestro, mágico. Por aqui quero te agradecer pelo carinho que você teve com o meu filho, pela maneira que você tratou a gente naquela resenha que a gente teve ali. Enfim, quero agradecer em nome de todo o torcedor do Vasco tudo aquilo que você fez pelo nosso clube. Valeu, galera! Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem seu like aí, acompanhem a gente nas redes sociais, @AtençãoVascaínos, @JeanFaísca1 no Instagram, no Twitter. De todas as maneiras aí vou procurar sempre interagir com vocês. Confiante, amanhã à noite, só a vitória interessa. Um abraço.